aqui no B. O senhor antes falou da ideia do regrar, né? Na relação aqui da Cognos Foz, o interlúdio, externato, internato. O senhor poderia expandir um pouco essa ideia? Deixa eu só dizer como é que é a situação. Em 1100, isso eu estou falando do ponto de vista do Zé, da minha situação, eu comecei a ter noção do que é que eles iam fazer na Terra. Agora, é lógico que eu pré-serenão vulgar, fazendo força para entender aquilo. Mas eu já cuidava do processo dentro da área de medicina, atendia os outros, já fazia assistência. Isso já era o meu trabalho. E era já uma consciência totalmente dedicada ao processo da fenomenologia parapsíquica. Agora, nessa ocasião, então, a gente começou a ter as primeiras ideias, um processo teórico do que eles iam fazer com o tempo na Terra. De início, eu pensei que aquilo seria dentro de 100 anos. Esse negócio demorou 800 anos. Então, você veja, nesses 800 anos, a gente foi trabalhando. Os últimos 200 anos desses 800, eu passei extrafisicamente, sabendo das coisas, com lucidez, sem ter problema. Entende? Se deixasse minha conta, se eu fosse para escolher tudo, era bem possível que eu continuasse lá. Não desejaria vir por aqui. Você está entendendo? Estou te falando como é que era. A minha posição era confortável. Agora, o que se passa? Na hora, então, que eu fui me encaixando ali, eles foram me dando mais responsabilidade. Quer dizer, o Zé começou a receber mais responsabilidade. Até que chegou um ponto e falou assim, olha, agora é bom você entrar nisso. Então, o primeiro lugar que eu fui, tive uma vida rapidinha, lá na Catalunha, na Espanha. Mas eles começaram a estudar, viram os negócios todos, aquilo acabou comigo, eles me mataram lá. Então, o que se passa? Aí eu vim. E já era um plano de eu nascer no Brasil, já tinha as pessoas. Uma pessoa que era crítica nessa história para me ajudar era a minha atual mãe, a minha mãe, que foi a minha mãe nessa vida. Ela foi básica dentro desse processo. Eu já sabia dessas coisas, mas estava ajudando o povo da Europa, as coisas da China, opção de coisa, tudo entrosado ali dentro. Aí eu comecei a estudar o negócio e o meu pai estava separado da minha mãe. Era para eu ter nascido até antes um pouco. Então, mesmo assim, deram um jeito do meu pai reunir com a minha mãe, eu nasci. Nasci e comecei a ter os processos todos de retrocognição. Porque uma das coisas que eu mais estudei foi o processo da mnemossomática superdotada, extrafisicamente. Só para ver se eu segurava a barra de tudo quanto era ideia positiva que eu achava depois de muito tempo. Que a pior coisa que tem é você não recuperar as unidades de lucidez que você tem extrafisicamente. As pessoas aqui não têm muita ideia disso e nem choram as mágoas, que elas nem sabem disso. Como é? Não tem jeito de saber, você está entendendo? Então, o negócio é contra, você está entendendo, né? O que eu estou falando, você está entendendo, né? Então, tem uma dificuldade nisso. Eu via isso com um monte de gente. Então, eu falei assim, não, eu não quero passar por isso, eu quero lembrar. Então, comecei a pensar seriamente. Por quê? Evoluciólogo e serenão, às vezes eles não têm esse problema, porque já superaram. Mas eles passaram por essa crise minha, todo mundo passa por isso. Então eu comecei a estudar isso aí, e vim com o processo da retrocognição. Com 3 anos eu comecei a ter aquilo com muita nitidez. Foi a hora que o meu corpo começou a sentar, as coisas todas. Logo em seguida eu aprendi, com 4 anos, aprendi a ler e escrever, aquilo tudo foi mudando. Eu comecei a estudar mais, a cabeça foi crescendo, ideias, isso tudo me ajudou demais. Aí começou a aparecer uma consciência, que mais tarde, muito mais tarde, eu fiquei sabendo que era monja, que aparecia como se fosse um anjo do meu lado esquerdo para me ajudar, na hora que eu ia dormir ou que saía do corpo. Agora, a partir disso, então, eu comecei a estudar sem parar, e principalmente os fenômenos parapsíquicos.
que eram as coisas que eu tinha. Por quê? Eu, quando falei para minha mãe que eu achava que todo mundo era igual eu, ela falou assim, não é. Você tem certos dons, isso aí era o termo que eles usavam lá no início. Tem certos dons que o povo não tem. Você fala certas coisas que você previu, você viu, aconteceu, alguma coisa do passado, é muito estranho. Então, isso tem sua razão. E outra coisa, você não quer estudar música, não quer nada? Você quer estudar a cabeça? Então, isso, ao mesmo tempo que te ajuda, deve também criar problema para você. Então, é bom você estudar mesmo. Aí eles começaram a abrir o jogo comigo, começaram a me ajudar. Aos 9 anos eu fiz a biblioteca, oficialmente. Institucionalizei a minha biblioteca, isso em 1941. E comecei a trabalhar com aquilo. Mas logo em seguida, aos 10 anos, eles me arranjaram um preceptor. Para eu não ficar sem estudo, porque lá já não tinha mais nenhum curso para eu fazer. Tudo eu já tinha estudado, já tinha lido as bibliotecas que havia na cidade, porque lá era pequenininho. Então, a partir disso, eu fui levando o negócio e foi feito um centro espírita. Eu comecei a trabalhar com o movimento espírita, devido aos fenômenos, comecei a estudar aquilo, mas chegou um ponto que eu queria uma coisa mais ampla. Eles aí, então, me indicaram, através da minha mãe, que eu fosse ajudar o espiritismo no Chico Xavier. Levei o Chico para Uberaba. Mas aquilo era para parar logo. Em 1966, 10 anos depois de eu estar trabalhando com o Chico, eu deixei tudo. Mas já deixei já encaminhado aquilo. Quando eu então assentei a vida e fui fazer o meu pé de meia, logo em seguida, eu já tinha mais ou menos 35, 36 anos. Já estava com o pé de meia formado, já, que eu tinha doado todas as coisas minhas quando eu saí de Uberaba. Então recomecei a vida toda de novo, como se fosse uma nova vida. Agora, a partir disso, então, as concierges vieram e o transmentor falou, olha, nós agora vamos preparar, então, para você poder trabalhar com as suas coisas. Em 66, eu comecei a fazer o Projeciologia, que era o primeiro livro para depois fazer o resto. Aí, então, eles falaram assim, agora nós vamos começar a trabalhar com você. Aí eu comecei a sair do corpo, vi uma opção de corpo, que era o Projeciologia, tive o processo da descoincidência vígil, que é uma coisa, até um certo ponto, horrorível, que não é uma coisa tão... Ela é positivíssima, mas é dificílima de você viver daquele jeito. E eu vivi um semestre inteiro daquele jeito, 6 meses. Agora, logo em seguida, eles falaram assim, nós agora vamos fazer uma reunião para ajudar você e o trabalho que você vai fazer. Aí, eles falaram assim, nós vamos fazer um local especializado. Eu falei assim, seria, por exemplo, a minha OFIEX? Eu falei assim, parece, mas não é. É melhor do que a sua OFIEX. Então, eles fizeram o pandeiro. No pandeiro, então, nós começamos a ter reunião com esse povo. Aí eu comecei a ver o processo de lá e o processo daqui. Os reflexos disso, você está entendendo? Então, a turma que aparecia lá era o externato. A turma que aparecia no Centro da Consciência Contínua comigo era o internato. Então, a turma de dentro da intimidade e a turma de fora do exterior. Era um processo praticamente, vamos dizer, centrífugo, que era o da gente. E o outro era o centrípeto, vinha de fora para cá, para dentro da gente, lá de fora. Então, isso ficou muito evidente, claro. Eu comecei a ver quem é que ia me ajudar, quem é que vinha para cá, quem não vinha. Aí eles começaram a falar para mim, você tem que ser o mais discreto possível. Não fala nada das suas coisas. Foi aí que, só agora, recentemente, que eu falei que eu era o Zéfiro, essa coisa toda. Tem muito mais coisa que eu não falei nada. A gente deixa para lá. Porque eles mesmos pediram para ficar com discrição, até as coisas caminharem para o povo entender. Agora, a turma que a gente encontrava lá dessa reunião, que era a turma do externato, eles estão entrando no internato, que é a intrafisicologia. Eles estão renascendo, que é a terceira chusma, ou a terceira geração de intermissivistas. Agora tem essa quarta, que já escapou da minha alçada. Esses aí não estão na minha linha, eles são superiores às minhas coisas. Então isso é depois de 85, esses aí já são depois de 85. Que o bandeiro foi até 85.
Agora, de lá para cá, eles falaram assim, agora você tem que esquecer um pouco o processo extrafísico e cuidar da parte física. Foi aí que eu comecei a trabalhar, fazer muitos cursos, palestras, viagens no exterior, de tudo quanto é jeito, e criar também essas instituições, o processo todo que nós fomos fazendo, entende? Até chegar aqui. Agora, quando chegou mais ou menos em 1997, eles me deram, o enumerador me deu indicação, ó, você arranja alguma coisa que você faça um diário para ver o que você está fazendo. Então, foi mais ou menos, isso foi mais ou menos 95, 96. Durante 3 anos, eu fiz 3 diários. Eu tenho tudo guardado. Agora, isso então era para me ajudar. Foi aí que eu vi que eu atingia um monte de gente por ano. Porque eu contei quantas pessoas eu tinha contato através das palestras, cursos e atendimento. É muita gente. Eu tenho isso tudo anotado. Só para ver como é que era e a gente ver quem é que era do externato que estava começando a chegar. Você está entendendo? Quem é que era Consciex que estava se tornando Consim. Até que as coisas sentaram. Foi aí então o transmentor, que é esse meu maior amigo, que é o evoluciólogo, falou para mim assim, ó, você agora vai para Foz e eu vou aparecer lá quando precisar. Aquilo para mim foi o máximo, que era o que eu precisava, né, dentro das coisas que nós estávamos fazendo. Mas ele quis dizer isso para eu não sentir sozinho dentro do trabalho que a gente estava desenvolvendo. Não é que a gente precisa disso, mas é um reforço, é uma gasolina azul. Então, a partir disso, eu sabia que o processo da interlúdio, eu quero dizer para vocês claramente, foi um plano, uma planificação que nós fizemos do Pandeiro. Então, a partir de lá, eu sabia que ia ser criado uma Comunex que não era igual ao Pandeiro. O Pandeiro era uma espécie de acampamento. Você vai no acampamento, dura um fim de semana, você vai embora. O Pandeiro era isso. Durou alguns anos, eles desapareceram com aquilo. Entende? Extinguiram tudo que havia. Agora, hoje, a interlúdio nada mais é do que esse reflexo da situação. E eu estou vendo que eles ampliaram o negócio. Que o plano nosso inicial já tem, eu acho que o departamento, que a gente podia chamar sessões de trabalho que estão fazendo de assistência, que são superiores àqueles que nós tínhamos no planejamento para fazer uma Comunex. Então, hoje eu vejo que a Comunex do Interlúdio está como uma espécie de matriz para esse trabalho extrafísico. Isso aí não era bem o que se pensava no início, que o negócio estava muito em cima do meu trabalho. Então, mostra que o meu trabalho já ficou secundário dentro do assunto, porque muita coisa já aconteceu. Entende como é que é? Então, eu achei isso o máximo. É aí, então, que eu estou chamando de internato e externato. Eu não sei se deu para você entender o que eu quero falar. Não, deu. A ideia só também do regrar, que o senhor falou ontem. Um processo regrando o outro. Essa relação. Agora, nós somos um reflexo. Agora, esse reflexo aqui é uma espécie de caricatura que a gente está fazendo da realidade. Mas veja, essa caricatura eu tenho plena consciência que ela é muito importante, porque a vida humana é que interessa. Tudo que a gente estudou no curso intensivo ficou ainda numa base teórica, porque o verdadeiro palco, a arena,